Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Espiritismo e Educação. Aqui estamos ao vivo, transmitindo pela Web Rádio Estação da Luz. E como estamos ao vivo, você pode participar enviando a sua mensagem ou fazendo a sua pergunta. E rogamos a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe para que possamos até o final estamos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. O programa é feito por mim, Marcos Demário, mas também por ele, olha ele aí, que está aqui do lado da tela, o nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos, a todos, Tavares, a todos que estão nos assistindo. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. É isso aí. E o tema de hoje é algo realmente muito, muito importante. Somos seres humanos e não podemos esquecer isso. Nós temos observado, tanto no campo da educação, nas escolas, pegando também a família, na sociedade de uma forma geral, que muitas vezes esquecemos que somos seres humanos, que lidamos com seres humanos. E nós temos um diferencial muito grande em relação a todos os outros seres que habitam o nosso planeta Terra. Somos os únicos que, ao mesmo tempo, pensamos e sentimos. Somos os únicos que sonhamos e criamos, transformamos. Somos dotados não apenas de inteligência, mas também de sentimento. Mas andamos assim meio que frios, indiferentes, insensíveis, querendo resolver as coisas na base da violência. Muitas vezes vivemos apenas para nós, sem considerarmos os outros. Então temos a impressão que esquecemos que somos seres humanos, que o Espiritismo amplia para lembrar que, além de seres humanos, nós somos espíritos criados por Deus, que somos imortais, que estamos reencarnados, que somos viajores do tempo para chegarmos à perfeição. Mas, Ronaldo, parece que tudo isso virou meio que terra arrasada para muita gente e muitas comunidades. E não estamos nos abraçando, não estamos chorando juntos, não estamos cooperando uns com os outros, frios, insensíveis, indiferentes. Afinal, Ronaldo, nós realmente somos seres humanos ou será que nós somos qualquer outra coisa, mas não somos seres humanos? O que está faltando na educação das novas gerações para nos sentirmos enquanto esses seres maravilhosos, especiais que somos e destinados à perfeição?
Eu penso, Marcos, que quando você sugeriu o tema, eu me debrucei em alguns pontos, mas logo me veio à mente a figura de Jesus. Não tem como eu fugir disso. Peço até perdão aos outros, alguém que possa querer pensar um pouco diferente. Mas Jesus, por que Jesus? Vamos perguntar assim. Mas Jesus é um ser superior. Ora, afinal de contas, ele veio como missão. Mas vamos refletir sobre nós, Jesus, é o tema que está sendo proposto. Jesus, independente da sua superioridade, ele se igualou totalmente a nós. Totalmente. Teve fome, cansaço, dor, tristeza. Sim, talvez aquelas emoções de erros que ele não cometeu. Mas nós temos muito mais dessas emoções da qual ele teve, porque nós, por um princípio básico, deixamos nos levar pelo sentimento do egoísmo. E aí é a chaga que a doutrina fala. Quando nós nos apegamos demais às coisas, levando todo o aspecto do egoísmo, ficamos indiferentes. Temos sentimentos, tudo que o Marcos acabou de colocar fica vago. Porque nós pensamos só em nós. E Jesus não. Jesus veio justamente se igualar a nós, baixou suas vibrações, se fez carne, igual a nós, se debruçou com a sua missão a partir de um outro momento, já com uma idade bem madura, mas a identificação com as emoções que temos, ele se igualou totalmente. Jesus, Marcos, chorou. Só que tem outro diferencial em Jesus, nós vamos dar seguimento, ele veio servir, que foge totalmente o aspecto nosso, que é a chaga da humanidade, que vai apagar tudo que você falou aí, que é o egoísmo, apaga tudo que você falou, justamente isso. Só que Jesus deu o exemplo do servir. Quando nós nos debruçarmos, que estamos aqui também para servirmos, imaginou o mundo? Esse servir é o amar-vos uns aos outros. Eu vou servir, independente se alguém vai me servir, mas se o outro também servir, aí, olha que troca, né? De compaixão, de solidariedade, de fraternidade, e aí o egoísmo ele vai se desfazendo. Porque esses sentimentos, Marco, que você colocou, vou repetir mais uma vez, se apaga justamente porque nos deixamos levar não pela humanização, não pela espiritualização, e ainda que seja materialista, mas não seja egoísta, que é totalmente diferente. Pode ser materialista, mas às vezes ele não é egoísta, faz muito mais bem do que muitos hipócritas religiosos. E aí, Marcos? Será que eu pensei bem? Fui ao encontro do que você está tentando colocar? Com certeza, porque você trouxe Jesus. E é bom nós também aqui tocarmos numa questão que está permeando aí o movimento espírita, porque nós temos muita gente falando de Jesus e questionando Jesus e separando o Jesus histórico do Jesus messiânico, espiritual, mas essa separação não existe. Jesus é Jesus. Ora, mas aquilo que nós sabemos de Jesus não foi da boca dele, é o que os discípulos disseram que ele disse. Ora, o que importa, e Kardec é muito claro quanto a isso, são os ensinos morais. Isso é o que importa. As lições morais, elas são sempre universais. Pouco importa se Jesus falou exatamente daquele jeito ou se é uma interpretação feita lá por quem escreveu o Evangelho. A essência da lição é que importa. Se ele fez aquela cura deste ou daquele jeito, se a cena ocorreu ali ou aqui, essa é uma discussão que não vai levar absolutamente a nada.
Então, você foi muito feliz ao trazer Jesus, porque Jesus, ao servir, como você bem colocou, ele nos mostrou o amai-vos uns aos outros. E que, justamente, servindo ao próximo, e, portanto, deixando de ser egoísta, é que nós iremos combater e destruir a indiferença, a insensibilidade, a frieza dos corações que nós estamos vivenciando na atualidade. Então, nós aqui, como espíritas e no programa, não estamos aqui para ficar discutindo minúcias da vida de Jesus, se foi, se não foi, como é que era e deixava de ser. Não, nós estamos aqui para trazer os ensinos morais do nosso mestre. Espírito perfeito, sim, como você bem colocou, mas que chegou à perfeição se trabalhando, se esforçando, aprendendo. Ele não foi criado perfeito, foi criado como nós. E nós, então, com todo o potencial divino que ele também sempre teve, estamos nesse trabalho e chegaremos lá também. E é um trabalho de autoeducação. Portanto, o processo educacional ele está aí presente. O nosso esforço é o de seguir Jesus. Seguir Jesus é colocar em prática os seus ensinos morais. Ninguém coloca em prática esses ensinos se isolando, vivendo apenas para si. Nós estamos aqui numa sociedade e precisamos viver nessa sociedade. Embora o mal esteja presente e em determinadas circunstâncias predomine, não podemos ser tímidos. E temos que continuar a trabalhar para que o bem se implante aqui na Terra. Portanto, Jesus é o caminho. Como, aliás, ele mesmo se apresentou, ele disse isso, né? Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós temos que parar de fazer torneios literários, discussões que não levam a nada, e entendermos que o Evangelho é, na verdade, a reunião dos ensinos morais de Jesus. Então, seguir o Evangelho, estudar o Evangelho, é para que possamos aplicá-lo a nós mesmos. E aí, claro, o egoísmo, que está nos caracterizando, ele vai ser destruído com toda a certeza. Portanto, é por isso que Kardec, aliando os ensinos dos espíritos superiores aos ensinos de Jesus, proclamou, então, que o que está faltando aqui para nós é aplicar a educação moral, é desenvolver o senso moral, ligado aos ensinos morais de Jesus. Não temos como escapar disso. Essa é a verdade. Então, Marcos, dando continuidade, porque nós sentimos fome, nós temos limitações, nós sentimos sede, cansaço, dor, e também temos as restrições do tempo e espaço. E Jesus, como qualquer ser humano, passou por isso. Olha que interessante. Se ele era perfeito, ele precisava passar por isso? Mas por que ele passou por isso? Para nos dar exemplo de que podemos fazer tal ou até mais. Ele deixou isso claro: vós sois Deus, o que eu faço podeis fazer e muito mais. E por que não fazemos? Aí nós voltamos em Paulo. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não tenho que fazer, esse sim eu faço. Porque a predominância em mim ainda é o prazer de. Eu falo bem em indiferença, estou falando do amor, mas daqui a pouco eu saio pisar no meu pé, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? É interessante, parece até paradoxal, mas é uma verdade. Mas Jesus, não. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Olha o lado humano, 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes foram necessárias, porque você também quer perdão. Você precisa de perdão. Você quer perdoar? Não vou perdoar, mas você não vai querer perdão do outro? E como ser humano, ele deu exemplo também daquele que, cobrador: Senhor, por favor, perdoe minhas dívidas.
Poxa, eu estou numa situação um pouco delicada. Por favor, claro, as dívidas estão perdoadas. Aí ele acabou de sair, ele vai lá e cobra o outro. E aí, Marcos? Isso não é humano? E Jesus está dando exemplo. Eu vou deixar essa parte contigo. E aí, como é que pode? Olha só, acabou de ser perdoado nas suas dívidas. Aí eu saio dali, Marcos, ó, você está me devendo, hein? É agora. Não, mas não é agora, não, você vai me pagar agora. Pois é, Ronaldo. É o egoísmo que ainda nos domina. Então, você foi lá pedir perdão da vida para o seu senhor, para o seu patrão. Foi lá pedir o perdão, porque você está passando uma situação difícil, etc. e tal, e chorou, e contou misérias. Aí, o credor, condoído, sensibilizado, então esquece, tá? Esquece, a sua dívida está perdoada, está tudo certo. Mas você teve esse ato todo de forma, na verdade, egoísta. Você estava pensando só em você, salvar a sua pele dessa dívida. Era só isso que você estava pensando. Conseguiu. Saiu de lá. O exemplo que o credor deu de lhe perdoar, você não está nem aí. Você não quer nem saber. Você queria se livrar da dívida. E conseguiu. Aí você encontra o outro que está te devendo alguma coisa, que nem é muito, e você cobra, tem que me pagar porque tem que me pagar, e o outro, então, mas você me espera, quando eu receber o salário, olha, este mês não dá, mas mês que vem eu já consigo. Que mês que vem, coisa o quê? Quero é agora, e não sei o quê, etc, etc. E aí, mas ele não aprendeu a lição? Não, claro que não, é óbvio que não. Porque quando ele falou com o credor dele, ele não estava a fim de aprender coisa nenhuma. Ele queria ter a sua dívida perdoada. E ele conseguiu, ele alcançou. Mas isso não significava que, ato contínuo, ele fosse perdoar quem devesse a ele. Pois bem, quando Jesus conta essa parábola, o credor, o Senhor, nada mais é do que Deus. E nós estamos muito acostumados a pedir o perdão divino, né? Ah, Senhor, ah, meu Deus, ah, não sei, me perdoa, eu prometo que, e não sei o quê. Deus é misericordioso. Obviamente que ele ouve as nossas orações. Nesse momento, mas me permite, nesse momento eu sou humano, né? Eu estou pedindo perdão. Eu sou humano. Ué, aí eu estou me sentindo humano. Aí, de repente, do nada, pronto, acabou. Não sou mais ser o outro. Não, é paradoxal o assunto. Olha que interessante. Pois é, Ronaldo. Mas Deus que está olhando aqui para nós, diz assim, olha para vocês, meu filho, eu sei o que está no seu coração, mas eu sou justo e misericordioso. Você está me pedindo perdão pelo que você fez. Claro que eu lhe perdoo, sem nenhuma dúvida, mas você vai ter que arcar com as consequências do que você fez. Mas, pela minha misericórdia, eu irei minimizar isso, parcelar essa sua dívida para com a minha lei. Mas isso vai depender do que você vai fazer a partir de agora, recebendo o perdão. Vamos ver. E aí você se sente aliviada, né? Você fez a prece, você rogou, você pediu, e aí e acontece uma coisa boa na sua vida, porque é a misericórdia divina. Ah, nossa, graças a Deus, graças a Deus. Nossa, como eu me sinto mais aliviado. Agora eu tenho que localizar o Ronaldo, porque eu vou esganar o Ronaldo, vou acabar com ele. Ele está pensando o quê, né? Tem que me pagar, tem que não sei o quê. Ele tá. Mas só que nós esquecemos que Deus está olhando para nós. Eu disse, meu filho, eu não disse para você que tudo iria depender do que você iria fazer a partir do perdão. Você acabou de colocar tudo a perder, porque você não entendeu nada, você não aprendeu a lição. Você se colocou aqui na minha frente, genuflexo, ajoelhado, chorando, como um ser humano.
mas as lágrimas eram de crocodilo. Né? Você foi tudo só da boca para fora. Tá? Então, olha, infelizmente, a sua dívida agora está dobrada. Não que eu seja mal com você, não, em absoluto. Sabe por que sua dívida está dobrada? Porque você acabou de cometer outro grande erro, outro grande equívoco. E, portanto, você dobrou a sua dívida. Isso aqui é a mesma coisa quando você tem assim, ó, você está devendo R$1.000 e você chega para um amigo, explica a situação que você tem que pagar aqueles R$1.000 por causa disso, por causa daquilo, você está sem gás, vai ter a energia elétrica cortada e não sei o quê. O amigo te empresta os R$1.000. E aí você está com os R$1.000 na mão. Você disse que precisava para que imediatamente quitasse as suas dívidas. Mas aí você olha aqueles R$1.000 na sua mão e pensa assim, olha, a loteria está acumulada. Se eu investir, eu tenho uma grande chance de ganhar X, que é muito mais do que esses R$1.000. Sabe de uma coisa? Eu vou pegar uma parte aqui e vou lá na lotérica e vou apostar. Tá? Bom, eu vou comprar o gás, né? Porque lá em casa. Não, mas aí depois, quando eu ganhar na loteria, eu pago o resto, né? Inclusive o meu amigo, porque também agora já não tenho mais os R$1.000. Eu só ia gastar R$100, mas eu fiz um jogo, então eu cerquei os números lá. R$500 muito bem aplicados para quem vai ganhar 1 milhão, né? Qual é o problema? Mas aí veio o sorteio, você não ganha coisa nenhuma. E o dinheiro se foi, porque você acabou usando para outras coisas. E agora? Você vai sofrer mais, né? Porque vão cortar a energia elétrica da sua casa, vão cortar a água, porque você não pagou as contas, que você já estava acumulando e gastou dinheiro em supérfluos. Bem, agora você sofre mais porque tem todas as contas não pagas que viraram uma dívida ativa e tem os R$1.000 que você tem que devolver para o seu amigo. Então, a dívida ela foi dobrada. Por culpa de quem? Do amigo que emprestou o dinheiro? A culpa é da lotérica? É da Caixa Econômica? A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. Você obteve o dinheiro para pagar as suas dívidas. E depois, trabalhando, você pagaria aquele que lhe emprestou o dinheiro. Mas você simplesmente desperdiçou tudo, porque não pensou em nada, não pensou nos outros, pensou só em si mesmo. Então, perante a lei divina, o que acontece é isso, é a lei de causa e efeito. E Jesus deixou isso muito claro para nós, quando ele falou também que a cada um é dado segundo as suas obras. E eu estou aqui, Ronaldo, imaginando Jesus, que Jesus era cercado da multidão, né, o tempo todo. Todo mundo ia com ele. E aí aquela cena, né, de que a mulher toca na veste dele, ele para e diz, alguém me tocou, e de mim saiu virtude. E aí Pedro está do lado dele, mas Senhor, não dá para saber quem foi que ele tocou, porque na verdade nem o mundo está tocando no Senhor, né? Porque assim. Mas percebe a cena, Jesus tentou ver quem é, porque de mim saiu virtude, ou seja, alguém com muita fé tocou em mim. Ele descobre a mulher, a abençoa. Agora, Ronaldo, se fôssemos nós, né? Aí um monte de gente aí nos cercando e querendo falar conosco, e tocando, ô gente, pelo amor de Deus, sai para lá, me deem espaço. Que situação, nós estaríamos reclamando já o tempo todo. E que, meu Deus do céu, já até me empurraram já aqui, daqui a pouco eu vou cair. O povo sem educação. Nós agiríamos assim. E olha só a nossa diferença com Jesus. Só que Jesus é o nosso guia e modelo, não é? Então, temos que nos esforçar, nos educando, para nos aproximarmos dessa conduta, dessa visão, dessa ação que Jesus tinha para conosco. Perfeito, Marcos. Elizabeth aí, grande abraço, grande amiga, que Jesus te abençoe também e a todos. Marcos, humano e desumano.
Há momentos que somos humanos e há momentos que nós somos desumanos. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Há pessoas que adoram animais. Eu também gosto de animais. Mas tem pessoas que dão muito mais. E nada contra. Vamos mostrar que eu não sou, sou contra quem gosta de animais. Eu tenho animal, tenho um cachorro, já tive gato, vários cachorros, enfim. Mas eu tenho até tartaruga, o nome dela é Maria Cecília. Então, para vocês entenderem. Mas eu não posso dispensar tanto amor e carinho aos animais e esquecer os seres humanos. Afinal de contas, eu sou um ser humano. Por que eu falo isso? Tem pessoas que falam assim, eu prefiro ter um cachorro, pelo menos não me cobra nada. Não é assim que fala? Pelo menos tá ali, come, bebe, não sabe de nada. Mas aí você cobra dele. Se ele fizer alguma coisa errada, você cobra dele. Porque é um animal. Você é paradoxal, mais uma vez a palavrinha, porque há momentos que eu sou um ser humano e há momentos que eu sou desumano. E não é só com o outro, comigo mesmo. Eu sei cobrar do outro. Quando nós cobramos e eu peço perdão, tudo bem. Se o outro não te perdoou, o problema é do outro. Você vai fazer a sua parte e vai fazer o bem. Vai continuar fazendo o bem. Porque o seu lado humano está falando mais alto. É assim? É a lei. Eu perdoo, me perdoo, porque eu tenho que me auto-perdoar, porque é o lado humano. Se o outro não te perdoa, o problema já é dele, não é mais seu. Mas você não vai parar por aí, você vai continuar fazendo o bem, servindo, como nós falamos, porque é o lado humano é a troca eterna. Só que o lado desumano nosso também é forte por conta do egoísmo. Nós somos assim. O nosso egoísmo é que nos tira o sentimento maior de amor. O que é o egoísmo? É o meu lado primeiro. Eu não estou nem aí para o outro. Mas quando eu preciso, eu me vitimizo, que é assim que nós fazemos, ou então eu fico procrastinado em alguma situação, achando que tudo vai cair do céu. Olha o lado desumano da situação, porque não há sentimentos. A indiferença é justamente isso, com o outro. Quando é comigo, aí vem sentimento. Esse egoísmo, ele fica numa caixinha reservada, porque algo está me tocando, algo está me ferindo. Olha que interessante, Marcos. E Jesus, olha aí também agora aí, ó, muita paz, que Jesus nos abençoe, gratidão pela atenção. Porque aí, Marcos, Jesus também dá esse exemplo. No lava-pés, ele dá essa maior humildade. Ele ali não quis saber quem era quem. Se tinha pecado, se não tinha pecado. O lava-pés é a humildade de. É a humildade. Quando a mulher lava os pés de Jesus também com o cabelo e unge, ele deixa um sentimento ali muito maior. Quando a mulher faz isso, Marcos. Olha que interessante, que lava os pés, né? E enxuga com o cabelo. Ela me cingiu com o cabelo. E você que está aqui até agora nem me conheceu. Olha que interessante esse lado humano de Jesus. Eu não estou dizendo que nós temos que lavar os pés, porque isso é simbólico. Mas nós não lavamos nem os nossos próprios pés. Nós não estamos nem mesmo se enxergando na humildade em que Jesus nos levou. Por isso nos digladiamos, brigamos uns com os outros, porque a inveja, na verdade, é porque eu não posso ter aquilo, aí o outro, por que o outro tem ou não tem, a inveja é comigo, a cupidez, a maledicência. Então, eu me lembro agora, Joana, Divaldo, quando partires, verás que o problema nunca foi o outro. Nunca será o outro. Sempre foi eu, sempre foi você, com você mesmo. É por isso, Ronaldo, que nós, junto com os espíritos superiores e com Allan Kardec, defendemos a necessidade de aplicarmos a educação moral. Porque
qual é a base de toda essa nossa problemática de indiferença, insensibilidade, frieza, desumanidade, não está nem aí com o outro. Qual é a base? O egoísmo, né, que nós estamos citando aqui desde o início do programa. Agora, não se combate o egoísmo, não se destrói o egoísmo apenas com intelectualidade, apenas com conhecimento, mas sim com o sentimento. Porque a educação moral, ela propõe desenvolver as virtudes ou as qualidades morais. E o que nós estamos necessitando é de uma educação que se volte para isso. Ou seja, que aprendamos, nesse processo da educação moral, aprendamos a desenvolver a humildade, a solidariedade, a fraternidade, a bondade, a caridade, a renúncia, a cooperação. Todas essas coisas são virtudes, são qualidades morais. E nós temos que fazer isso vivendo uns com os outros. Porque nós somos seres de relação. Nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. E a convivência também é um aprendizado, né? Você aprender a conviver fraternalmente com os outros. Esse exercício tem que partir, claro, de mim. Por isso, você lembrou bem, né, a Joana de Ângeles, assim, o problema nunca é o outro, mas é você mesmo. Eu sou o problema. Por isso, o nosso saudoso Richard Simonetti, ele dizia nas suas palestras, né, que como nós não combatemos o egoísmo como deveríamos combater, que onde nós temos dois seres humanos, nós já temos um problema. Porque é essa questão de nós não conseguirmos colocar o evangelho em prática. Nós podemos falar maravilhosamente do evangelho, fazer uma palestra linda sobre Jesus. Podemos citar as parábolas, o ensino este e aquele, e as pessoas ficarem encantadas. Obviamente que você vai ter, perante a lei divina, um mérito, porque você está levando a mensagem às mentes e aos corações dos outros. Mas o problema é que, terminada essa coisa maravilhosa de falar sobre o Evangelho e Jesus, você não pratica nada. E esse é o problema. Não os outros. Não os outros. Se aqueles que me ouviram vão fazer ou deixar de fazer, é problema deles. Mas eu tenho que olhar para mim. Como lembrava o Chico Xavier, né? Olha só, que o outro faça o mal é um problema dele com a lei divina. Mas eu tenho que me esforçar para não fazer o mal. Então, se tem muita gente fazendo mal contra mim, o importante é que eu não esteja fazendo mal para com ninguém. Tá? E esse é o verdadeiro processo de educação que é proposto pela educação moral. Tem um educador que, de vez em quando, nós trazemos ele aqui no programa, nós citamos, assim, de vez em quando, ele não tem nada a ver com o espiritismo. Tá? E, aliás, ele nunca conheceu a doutrina espírita, mas ele era extremamente humano, extremamente espiritualizado. E ele tem uma obra que eu vou mostrar aqui agora e que eu vou recomendar a todo mundo que faça a leitura dessa obra. E vai se encantar. Quem ler realmente vai ter muito o que pensar e vai ser tocado lá no fundo da sua alma. Bem, vou colocar aqui na tela. Olha, cara, é este o livro aqui. Esta edição é um pouco antiga, mas está aqui, ó. Vivendo, Amando e Aprendendo. O autor é o Léo Buscaglia, tá? Léo Buscaglia, tá aqui, ó. Tá? Vivendo, Amando e Aprendendo. Nesta obra, cada capítulo é uma palestra que ele fez. Então, é a transcrição de algumas palestras do Léo Buscaglia,
que obviamente, claro, também foram revisadas, né, para virar o texto aqui de cada capítulo do livro. E a primeira colocação que ele faz aqui na obra é que nós precisamos amar. Porque somente o amor pode modificar o nosso comportamento. E aí ele começa a falar justamente dessa questão de que nós somos seres humanos. E o ser humano é o único ser aqui na face da Terra que tem essa capacidade de amar. Amar e se deixar amar. E isso é fundamental. E nós não podemos esquecer que temos essa capacidade. A capacidade de perdoar, de compreender, de tolerar. Olha que fantástico, Ronaldo. Só nós conseguimos fazer isso. E de amar. E quem ama, como diz o Emmanuel, acima de tudo sabe compreender. E como compreende, é paciente, é tolerante, perdoa e não abandona. Vai continuar caminhando junto para auxiliar o outro e permitindo que o outro também lhe auxilie. Tudo isso faz parte da educação moral, que deve ter início na família, e continuidade, obviamente, sempre na família, porque o lar é a grande escola, mas deve ter sequência na escola e em todas as instituições sociais, como, por exemplo, o Centro Espírita. Tem muita gente que vai no Centro Espírita, né, Ronaldo, só para ver as comunicações dos espíritos. Tem gente que vai no Centro Espírita só para receber o passe, né, e ter a água lá magnetizada. Tem muita gente que vai do Centro Espírita só para receber a bolsa de mantimentos, né, e assim por diante. Mas nós deveríamos ir ao Centro Espírita para nos evangelizar, para nos educar com Jesus. Porque o Espiritismo, na sua essência, é doutrina de educação. E é por isso que o título do nosso programa, Espiritismo e Educação. Mas para tudo isso, o essencial é que não esqueçamos que somos seres humanos, porque quando esquecemos que somos seres humanos, aí nós não conseguimos amar e deixamos que o egoísmo tome conta. Mas o egoísmo nunca é benéfico. As suas consequências sempre são ruins. Portanto, deixemos-nos tocar lá no fundo da alma pela doce canção de amor que é o Evangelho. E uma problemática do egoísmo é a indiferença. Isso aí é uma raiz forte no egoísmo. Eu penso, Marcos, que uma chave, dentre tantas outras que os Espíritos também nos falam, é o conhece-te a ti mesmo. Quando nós passamos a nos conhecermos, extirpando de nós sentimentos que não cabem mais, até por conta mesmo da idade, vai chegando a idade, a gente começa, espera aí, chega, maturidade, né? A gente começa a perceber que algo não convém mais para que eu possa continuar. Então, conhece a ti mesmo. Santo Agostinho também deixou claro que toda noite ele perguntava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que ninguém tem o que falar de mim? Aqueles questionamentos do autoconhecimento. Mas eu entro também nesse parte de extirpar de vez, destruir realmente o egoísmo, é o perdão, Marcos. O egoísmo ele vai de encontro, não é um encontro, mas ele vai de encontro ao perdão. O egoísmo ele é sutil. Então, quando eu perdoo alguém, eu antes de mais nada, eu tenho que me perdoar. Gostaria que você falasse sobre isso, porque Joana de Anjos fala sobre isso. O perdão e o auto-perdão, como forma também de destruir o egoísmo. Por quê? Uma cena também é aquela dos 400 e tantos anos, o Máscara de Ferro ali, naquela vingança, e o Divaldo seguindo o caminho dele. O problema já não era mais o Divaldo em si. Ele perdoou todo o problema que o Máscara de Ferro fazia, a cobrança do passado,
a você viver a sua vida espiritual, mais de 400 anos, tanto ali em busca de nada, porque o egoísmo é assim, ele te cega. Eu quero fazer e pronto, não perdoo, não adianta. Então, o perdão, o conhecimento de si mesmo, fazendo tudo que o Santo Agostinho nos ensinou, mas o perdão e o auto-perdão, ele começa a destruir o egoísmo. Você acha que não, Marcos? Sim. O egoísta não consegue, obviamente, perdoar, porque ele não consegue fazer a caridade, ele não consegue pensar nos outros, e normalmente ele vai cair para esse campo da indiferença. E como ele é indiferente aos outros, ele se torna, com o tempo, indiferente a si mesmo. E ele, então, insensível, não percebe todo o mal que está realizando, não apenas para os outros, mas para consigo mesmo, porque ele está se atrasando na jornada evolutiva e vai arcar com as consequências disso, que trarão sempre o sofrimento. E aí entra a dor. A dor é um instrumento divino, né? Porque quando você se agarra ao egoísmo de uma tal maneira e deixa ele formar todas as raízes lá na sua alma, só a dor. Ó. Porque você fica insensível aos apelos do amor. Mas a dor que carrega um vasto campo de sofrimento vai fazer com que você tenha que repensar a si mesmo. Porque chega uma hora que você não vai mais aguentar. Você não suporta mais essa situação. Você sente que precisa sair, né, dessa situação em que você está. E aí vem o perdão. Pedir perdão. Os espíritos arrependidos, nas suas comunicações, nos dizem que o primeiro ato foi justamente esse, de chegar naquele momento em que parece que a coisa explode dentro de você e você se entrega e, mesmo que você dizia que não acreditava em Deus, mas aí você roga o favor do perdão de Deus para que você possa sair daquele sofrimento, daquela dor, daquela situação que está perdurando já tanto e tanto tempo e que muitos acreditam até mesmo que será um sofrimento eterno, mas isso, de fato, não existe. Muito bem. Quando você chega nesse ponto, você sente um alívio. E um alívio muito grande, porque você finalmente rompeu a casca do egoísmo e conseguiu pedir perdão a Deus. Bom, você então agora está salvo. Agora, para os celestiais em frente. Não. O arrependimento é apenas e tão somente o primeiro passo. Mas não basta. Normalmente, o arrependimento ele vem acompanhado na sequência do remorso. Porque você fez o mal. Você prejudicou a muitos e se prejudicou. Então veio o remorso. Mas você não pode ficar estacionado no remorso. Então você tem o arrependimento, tem o remorso, porque é uma abertura da sua consciência, porque aí você encara o fato de ter realmente feito o mal, que você antes não admitia, e agora é que vai iniciar. Mas vai iniciar o quê? A reparação. E a reparação sempre tem como primeira etapa a expiação. Porque senão seria muito fácil. Senhor, eu fiz muito mal nas últimas encarnações, mas estou arrependido, me perdoe. Ah, perdoados são os seus pecados, pode ficar aqui à minha direita, e vamos... Não, não é assim. Você tem que reconstruir, tem que refazer, tem que ir lá e pedir perdão a quem você prejudicou. Agora, como lembra o José Raul Teixeira numa palestra, você tem que se perdoar, o auto-perdão. Que se você ficar batendo no peito, eu não presto para nada, porque eu sempre errei, porque eu sou o mal na Terra, porque eu não mereço ser feliz. Não, você também tem que se perdoar. Você reconhece agora que errou. Errou muito.
mas não importa. Agora você também entende que pode recomeçar, que pode refazer, reparar. Então você pede perdão, você vai perdoar a quem você achou que lhe fez o mal e vai se perdoar, para poder tirar de você essa carga do egoísmo e adentrar ao amor. Não vai ser fácil, obviamente que não, mas esse reconhecimento é importante. Ontem eu assisti um filme e a personagem principal do filme, apesar de ser uma pessoa boa, mas tinha o vício da bebida alcoólica, mas que ela não admitia. Até que uma amiga, depois de uma noitada, né, em que ela bebeu todas, aí uma amiga pegou e a levou aos alcoólicos anônimos. Falou, eu tenho que fazer alguma coisa por você, você está se matando. Não é possível. E ela sentada lá na reunião do AA, e aí um dando depoimento, contando a sua história, o outro. Aí o coordenador olhou assim para todos, né? Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Aí todo mundo olhou para ela, né? Porque ela estava ali pela primeira vez, né? E aí ela falou, sou eu, né? Meu nome é tal, seja bem-vindo e coisa e tal, né? Tá, mas eu quero dizer assim, que eu vim aqui, mas que eu não sou alcoólatra. Quando ela fez essa colocação, perdeu a grande oportunidade. Ela continuou a vida dela, o filme, né, vai contando toda a história lá, e a mesma amiga, um dia chegou para ela, olha só, você está tendo atitudes e comportamentos de quem continua bebendo. Mas o que você tem a ver com a minha vida? Ué, eu sou a sua grande amiga. E aí, ela vai cometer um erro terrível por causa da bebida. E quando a situação acontece, aí ela volta lá para o AA, se apresenta de novo e diz assim, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Eu sou alcoólatra. E é o que nós temos que fazer. Nós vamos pedir perdão a Deus, mas sabendo que precisamos de ajuda, e Deus vai nos enviar os bons espíritos, né? Vai nos fazer o contato com o Evangelho, a doutrina espírita. E então nós não temos que nos deixar vencer pelos erros do passado. Nós vamos começar a reconstruí-los. Agora, lembrando, vai ter aquele que não vai me perdoar. Mas aí é um problema dele, como você colocou, Ronaldo. Bom, mas aí é um problema dele. Eu já me conscientizei e estou refazendo a minha vida. E estou lhe pedindo perdão. Você não quer me perdoar? Tudo bem. Tá? Vou seguir a minha vida. Tá? Vou orar por você. Tá? E vou lutar para que você um dia também entenda a necessidade do perdão. Eu já me perdoei. O passado é o passado. Agora é construir no campo do bem. Todo esse processo, não é, Ronaldo? É um processo educacional que você está fazendo consigo mesmo. É a autoeducação, o autoconhecimento, o auto-perdão, para que, então, finalmente, possamos bem aproveitar esta encarnação e subirmos. Um degrau tá bom, né, Ronaldo? Se nós conseguirmos subir um degrau da escala evolutiva, já estará de muito bom tamanho. Eu estou colocando isso porque nós estamos falando aqui, parece que nós estamos falando só para encarnados. Olha, a dimensão, quando nós estamos falando em TV, no aparelho de internet, ou numa rádio, ou numa palestra, segundo informações de muitos espíritos, e eu tive essa oportunidade quando eu estava em Campos, que não existia nem internet, nem sonhava em internet, foi na década de 80, mais ou menos. Vou revelar a vocês, o espírito chegou e falou assim à mesa. Estava eu, meu tio, numa reunião de dialogação, né, de doutrinação com os espíritos. Aí chegou o espírito, pois é, estava lá na rua, lá não sei aonde, mais longe. Eu estou ouvindo vocês falando aqui, e falando. Mas como? Como é que a voz ia lá? Olha, a voz, nossa, do espírito, estava indo uma distância enorme, porque ele nem sabia. Ele disse que estava numa rua qualquer.
Porque a nossa amplitude do bem, quando você está dando uma palestra, nós estamos aqui falando agora na internet, que é o exemplo que o Espírito quis dizer. Eu estou aqui falando só com o Marcos, Tavares está ali, mas já tem alguém aqui assistindo, mas outros devem estar lá no Japão, de repente só assistindo, mas não se colocou aí. Lá na China, distante, porque o meio de comunicação vai longe. Então, são aspectos que nós precisamos entender que, ao comentarmos alguma coisa aqui em tudo, nas nossas transmissões, nos nossos programas, nós não estamos falando só para encarnados, principalmente encarnados, mas, Marcos, muitos desencarnados que nos acompanham quem está assistindo, também estão absorvendo essas lições do perdão, do autoconhecimento. E semana que vem nós vamos dar continuidade nas sementinhas que são lançadas, somos nós, nesse processo de educação, de humanização. Lembra que Jesus falou da semente que caiu em terra, a pedra, solo firme? Que também é uma lição, que a semente está lançada em nós. Aonde está escrito a lei divina, Marcos? Na consciência. Precisamos dizer mais nada. Mas fica para o próximo programa. E Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos, Tavares, todos vocês que estão aí. Beijo no coração. Que Jesus nos abençoe. É isso aí. Somos seres humanos e não podemos esquecer isso. E a doutrina espírita, indo além, nos diz que somos espíritos imortais, criados por Deus, presentemente reencarnados. E aqui estamos justamente para nos aperfeiçoarmos, realizarmos esse nosso processo educacional. Um abraço a todos que mandaram aí suas mensagens, que fizeram a sua participação, a você que está aí agora nos assistindo, e lembrando que o programa Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, mas o vídeo fica disponível no YouTube. Basta você acessar o canal Estação da Luz Tavares, e aí você terá acesso ao nosso programa em qualquer dia e qualquer horário. Vamos continuar, então, este tema. Semana que vem, nosso próximo encontro aqui no Espiritismo e Educação. Jesus nos abençoe, paz em todos os corações e até o próximo encontro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.